Vamos dar sequência? O Cássio falou uma coisa bem importante, que já é o gancho para a nossa próxima palestra, que é estratégias para definir o tamanho do seu mercado. Para isso, eu quero convidar para o palco, pode subir, a Laura Constantini. A Laura é cofundadora da Astela Investimentos, que é uma gestora de fundos de Venture Capital, focada em tecnologia para o desenvolvimento de plataformas escaláveis. A Astela foi criada em 2008 e, desde então, construíram 3 veículos e investiram em 19 startups. Super obrigada por estar com a gente aqui hoje. A Laura é a outra sócia do Edson, né? Que todo mundo conhece, e é um super prazer estar com você. Entendeu? Troca? Ah, já deu. Gente, boa tarde. Conversar com vocês sobre Total Addressable Market. Então, vamos começar com o que as pessoas mais... a visão comum de Total Addressable Market. Normalmente, quando a gente pergunta, as pessoas falam, não, é o conjunto, a quantidade de receita ou de clientes disponíveis para um produto ou serviço. E aí, se a gente for pensar em Total Addressable Market como critério de investimento, faz sentido, porque quanto maior o mercado, melhor para uma empresa que precisa crescer muito e rápido. E aí, quando o empreendedor se depara com esse mercadão, com essa galáxia inteira, ele que é um conquistador, ele vai pensar, poxa, eu vou colocar uma base em cada estrela, em cada planeta, e vou conquistar o mundo de uma vez só. Aí ele se depara com uma situação que cada planeta, cada estrela, tem um marciano diferente, que fala uma língua diferente, se comunica de uma forma diferente e tem costumes diferentes. E esse empreendedor, então, não vai aprender todas as línguas ao mesmo tempo. Se a gente for pensar, na maior parte dos unicórnios, eles começaram num planeta ou numa estrela só. E se a addressable market tivesse sido critério de investimento, provavelmente eles não teriam tido aporte dos fundos. Ou seja, se a gente for ver bem, por exemplo, o Airbnb, começou com aula de surf. A gente vai ver o caso do Facebook. Começou com... o nicho era universitários, e assim por diante. Bom, então, por que Total Addressable Market é importante? Porque não é exatamente o quanto uma empresa pode crescer, ou quanto de market share ela pode ter, mas sim o quanto que ela pode expandir, garantindo o retorno aos seus investidores. E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a maior parte das empresas que escalaram focaram em um nicho e foram expandindo em adjacência. Ou seja, com critério. Addressable market, a discussão de addressable market é importante para discutir estratégia de expansão e de crescimento, para que os fundos consigam acessar o mindset dos empreendedores, entender qual que é a estratégia e conseguir ter um acesso de retorno. Então, se o primeiro marciano que eu conquistei fala português, é óbvio que espanhol é mais fácil que chinês. Então, é mais ou menos disso que a gente está falando, ou seja, o fundo vai poder ajudar o empreendedor a entender qual é a adjacência que ele tem que perseguir. Bom, vamos pensar quais são as maneiras de calcular addressable market. Primeira, top-down. Essa maneira, esse método considera dados de terceiros, principalmente de institutos, o Gartner, por exemplo. Então, o empreendedor, quando comenta addressable market com um investidor, de acordo com essa metodologia, ele começa falando, de acordo com o Gartner, o meu mercado vai ter um tamanho de tantos bilhões até 2025. Tem 2 problemas aqui. Primeiro, é que ele depende de dados de terceiros. E segundo, porque mesmo produtos extremamente disruptivos consideram que o Total Addressable Market não muda. Bom, segunda maneira é a bottom-up. Aqui, a gente já consegue ter uma discussão um pouco mais interessante com o empreendedor. Por quê? Porque se baseia na experiência
prévia dele. Ele fala, dado que eu cheguei até aqui, eu consigo conquistar mais tantos clientes por um preço de tanto. E aqui o investidor já consegue ter acesso a como que o empreendedor chegou até aquele momento e qual que é a estratégia dele para a conquista do próximo mercado, da próxima adjacência. E depois a teoria de valor. A teoria de valor se baseia no quanto que aquela empresa ou empreendedor consegue abocanhar do benefício que ele está gerando para o cliente. Então, vamos pensar um exemplo, um SaaS, um Software as a Service, que propicia uma redução de 30% no custo de energia elétrica. O empreendedor vai precificar o serviço considerando que ele vai ficar com uma parte desse valor que ele está agregando para o cliente. E aqui também, o fundo já consegue ter uma boa discussão de valor agregado e de como que essa empresa vai construir a estratégia para continuar criando valor para outras empresas em nichos adjacentes. Ou seja, estamos falando só de energia elétrica, dá para falar de água? Do que mais a gente pode fazer com esse produto dali para frente? Bom, então, aqui a gente já tem uma ideia de que addressable market, a discussão de addressable market é super importante para a gente ter uma discussão construtiva com os fundos. Ou seja, discutir addressable market é discutir estratégia, é discutir para onde a empresa vai, onde ela está e para onde ela vai e como é que ela aproveita as adjacências. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu fui coletando de unicórnios, aqui são slides dos primeiros pitches de várias das empresas que a gente conhece. Então, a primeira delas é do Uber. Qual foi a estratégia dos empreendedores para falar do Uber? Eles colocaram 2 dados. O primeiro foi o tamanho do mercado de táxis e limusines, e a segunda foi a concentração. Ou seja, está mostrando aqui que é um mercado extremamente pulverizado. Então, o pessoal do Uber falou, olha, eu tenho um mercado grande e tenho uma facilidade de penetração, porque eu não vou ter que competir com nenhum gorila forte que vai conseguir abaixar preço ou que vai investir rios de dinheiro e tal. Então, era extremamente propício para uma startup entrar nesse mercado. E foi um dos pontos que ele conseguiu convencer investidores. Outro. Esse aqui é uma empresa. Depois, vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual é. É uma empresa que criou um mercado novo. E para não chutar ou para não fazer grandes elucubrações em cima do tamanho de um mercado que até então não existia, ele deu aos fundos 2 dados importantes para provar para os fundos que era o momento ideal para aquele produto ser introduzido. A gente está falando aqui do YouTube. E ele está mostrando que existia tecnologia para gravação de vídeo sendo massificada pelos celulares, e a internet banda larga já estava na maior parte das famílias. Com esses 2 elementos, eles provavam para os fundos que era o momento certo de introduzir uma plataforma de vídeo como o YouTube. Outro. Esse aqui eu gosto muito desse slide. É como os fundadores da Moz. A Moz é uma plataforma que otimiza SEO. E aqui é como ele mostrou o entendimento dele do addressable market, ou seja, ele falou, eu sei de toda a galáxia, mas eu hoje consigo conversar com um tipo de marciano. E ele mostra onde está o marciano que ele conversa. E ele ainda deixa claro depois, no pitch, qual que são as etapas que ele vai fazer no roadmap de produtos dele para conseguir conversar com outros marcianos. Por fim, esse aqui é o último exemplo que eu queria mostrar para vocês. É um dos primeiros pitches do Facebook. Para os fundadores do Facebook, a única coisa que importava no começo era o nicho de entrada. Era o tamanho do poder de consumo dos estudantes universitários. O Facebook, nos primeiros pitches, não mencionou nenhum outro mercado, só o de universitários nos Estados Unidos. Bom, qual que é o recado que eu queria deixar aqui para vocês? Normalmente, os empreendedores enxergam a galáxia, enxergam o tamanho do mercado. Normalmente, eles têm um sonho grande, um propósito, mas eles se perdem
na estratégia de go-to-market. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é: foquem o mais cedo possível e vão tentando descobrir e aproveitem para discutir com os fundos qual que é a estratégia de expansão. Tem as empresas que escalaram, elas se abriram espaço em várias frentes, como, por exemplo, redução de fricção do processo de vendas. Ou seja, olha a jornada do meu cliente. Aonde eu posso reduzir fricção? Aonde ele está abandonando o carrinho? Aonde ele não responde mais às minhas ligações ou às ligações do meu vendedor? E assim por diante. Reduzindo fricção, melhora a conversão. É um jeito relativamente fácil de expandir a addressable market. Outra forma importante é produto. Quais são os features e as funcionalidades eu preciso desenvolver para que esse meu produto seja acessível ou suscite interesse de um conjunto maior de pessoas? E, por fim, preço. Que tipo de preço eu consigo praticar para abranger um número maior de pessoas, garantindo retorno para os meus investidores? Discutam isso com os fundos. Outras empresas, elas conseguiram se reposicionar no mercado e acabaram se posicionando no coração de um ecossistema. São as plataformas. As plataformas, como Airbnb, como Facebook, elas acabaram se beneficiando de um efeito de rede e aumentaram muito a barreira de entrada de competidores. Com isso, elas prolongaram o retorno e a sobrevida delas. E foram, então, trabalhando outras adjacências, mas com uma tranquilidade no que foi construído no passado. Eu acho que era isso que eu queria deixar para vocês. E o recado, de novo, para aproveitar a conversa com os fundos, trazerem insights para vocês de como é que a gente aproveita as adjacências. É isso. Super obrigada, Laura. Imagina. Muito obrigada mesmo.